E aí, galera, beleza? Mais Red Pill, vamos lá. Eu tava lendo uma matéria que falava na internet, né, que falava sobre mulheres sem véu na Arábia Saudita. Eu li essa matéria e tal, anotei aqui o título da matéria, mas acabou que o título da matéria eu anotei meio de qualquer jeito e eu perdi essa matéria, não tô achando mais ela. E eu não lembro exatamente qual foi o site que eu vi essa matéria. Mas basicamente essa matéria fala a mesma coisa que várias outras matérias falam se você pesquisar na internet ali. Sobre a questão de como funciona a rotina das mulheres lá no Oriente Médio, por exemplo, a Arábia Saudita, né? E a questão do véu, que elas não podem ficar sem véu, que isso dá problema para elas, que elas são punidas e tal. Enfim, faz parte da cultura deles lá, então elas não usam véu. Só que essa matéria que eu tinha lido falava de mulheres aqui ocidentais, acho que eram repórteres, e elas foram lá no Oriente Médio e, tipo assim, elas quiseram tirar a ondinha delas lá, né? Então, tipo assim, eu sou fodona feminista, vou ir no Oriente Médio, vou ficar sem véu, né? E aí elas, né, foram esculhambadas pelo pessoal lá. Elas queriam entrar lá no cinema, tava sem véu, os caras proibiram, e elas, não, mas eu quero entrar, o cara não vai entrar, entendeu? E aí ficaram na merda, não conseguiram entrar em cinema, não conseguiram entrar em restaurantes, né? E quanto não botaram a porra do véu, não conseguiram lá entrar em alguns lugares. E teve alguns lugares, igual um restaurante lá, por exemplo, que era um pessoal mais frouxão, que deixou elas almoçarem lá. Eu acho que era até um cara estrangeiro também, então ainda tinha isso. Era um cara de fora que montou um restaurante lá, então acabou que quebrou o galho delas e deixou elas almoçar num restaurante sem véu. Porque se fosse um nativo de lá, talvez não deixaria. E é bem interessante que essa reportagem fica criticando, né, que é um absurdo, que não sei o que e tal. E isso é uma coisa tão ridícula, gente, porque imagina o seguinte, você chega na casa dos outros, você sai da sua casa, vai lá na casa dos outros e você quer pagar de fodão na casa dos outros e mexer na casa dos outros. Então você imagina você chegando na casa de alguém e falando assim, não, vamos tirar essa televisão daqui, vamos botar aqui na cozinha, vamos tirar a máquina de lavar da lavanderia e vamos botar em cima da cama no quarto. Você chega na casa dos outros, tá? Você é de fora, você não faz parte daquele lugar, daquela realidade, mas você quer impor a sua vontade naquele lugar. Isso é algo tão ridículo, que eu acho que uma criança de 4 anos de idade consegue perceber isso. Eu lembro de muitos filmes que eu vi, e até mesmo relatos históricos, né, livro de história mesmo, que conta como é que funcionava essa questão dos bandeirantes, essas pessoas que desbravavam não apenas o Brasil, mas o mundo também, né? Que chegava lá, encontrava aquela tribo indígena, inca, maia, sei lá, qualquer tribo dessa, né? O povo antigo. Você chegava no lugar daquele, você dava, né, fazia aquela troca, aquela cerimônia, você dava um presente pro cacique da tribo, o cacique da tribo te dava um colar de não sei o que lá e tal, tinha aquele respeito mútuo. Depois veio os conflitos e tudo mais, a gente sabe muito bem da história como é que funciona, mas aquele primeiro contato, via de regra, tem uma situação amistosa, você respeita a outra tribo. Então, quem nunca viu aquela cena, né, do desbravador sentando ao lado, junto à fogueira da tribo, ao lado dos nativos daquela tribo, ao lado do cacique, e o cacique dá um prato, um pedaço do que está sendo cozinhado ali, e o estrangeiro olha aquela comida assim, meio que com o olho atravessado, meio que com nojo, mas é obrigado a comer. Por quê? Por que é obrigado a comer? Porque pode ser um desrespeito com aquela tribo que está recebendo você. Então é respeitar a cultura do outro, entendeu? E aí a mulher, no auge da arrogância dela, como sempre, no egocentrismo, o mundo gira em torno dela, ela quer botar uma calça enfiada na bunda, jeans, ir sem véu lá num país onde o respeito ainda existe, a moral ainda existe, e quer fazer a putaria dela lá e quer que todo mundo ache bonitinho e bata a palma pra elas. Então assim, é ridículo realmente quando você vê uma situação dessa.
Pena que eu não tô achando a matéria aqui, mas se vocês pesquisarem na internet, qualquer coisa de mulher sem véu no Oriente Médio, na Arábia Saudita, ou qualquer lugar para aqueles lá, você vai ver que é mais ou menos a mesma história. Vão vir massacrando como se fosse algo terrível, mas é a cultura dos caras, né? É a cultura dos caras. Se eu chegar hoje, sair daqui de onde eu moro, e lá no fundão da Amazônia, no meio de uma tribo daquela, e querer, se eu quiser, né, causar lá, mandar os índios tirar os colares deles e botar roupa e não sei o que lá, eu vou ser preso. Porque eu vou estar atentando contra a cultura deles lá, né? Agora, a mulher sai lá do quinto dos infernos, vai lá para a Arábia Saudita e quer implantar putaria feminista lá e que todo mundo tem que bater palma. É realmente uma falta de tato, uma arrogância sem tamanho. Vamos mudar agora um pouquinho o assunto. Essa questão de MGTOW é um assunto que, por mais que a gente fale, por mais que a gente perceba isso claramente no dia a dia e todo lugar que a gente vá, é difícil para uma pessoa que ainda está na Matrix enxergar e assumir, né, o que está acontecendo aí fora, né, essa putaria, esse mundo feminista, escroto, enfim. A pessoa fica cego dentro da Matrix e por mais que a gente chega e mostre a realidade, dê exemplos e, né, construa toda a narrativa em cima do que está acontecendo, as pessoas não enxergam, elas refutam. Eu vou dar um exemplo de como é que é difícil para a pessoa sair do que ela está acostumada, né? A pessoa acostumou naquela situação, naquela rotina, e você pode mostrar, pode fazer o que for, a pessoa vai continuar naquela rotina, mesmo que faça mal para ela, mesmo que a prejudique, mas a questão da espécie de comodismo, de permanecer onde se está, é algo realmente assim incrível. Eu tenho moto, né? E a minha moto é carburada. Eu vou dar esse exemplo, depois vocês vão entender melhor por que eu estou dando esse exemplo. Então assim, eu tenho minha moto é carburada, tá? E a minha moto é gasolina. Só que eu, por questão de economia, eu coloco álcool na minha moto. Abasteço só álcool na moto ou boto um pouquinho de gasolina misturado para ela funcionar mais redondinha. Mas eu boto álcool na minha moto. E rodo o Brasil inteiro com a minha moto, já tem anos. E eu consigo isso por uma razão simples, porque minha moto é carburada. Se a minha moto fosse injeção eletrônica, seria mais difícil, porque a injeção eletrônica, moto, carro, injeção eletrônica, se ele não sai de fábrica programado para ser álcool e gasolina, né, ou seja, total flex, se ela não sai de fábrica programada para isso, ele não aceita outra coisa. Então, se você pegar aqueles veículos de injeção eletrônica mais antigos, que só funcionavam com gasolina, se você botar álcool neles, você não vai funcionar, você não vai sair do lugar. A minha moto, como é carburada, ela funciona. Funciona ali e tal, assim, funciona normal? Não funciona normal. Acima de 60 por hora, 50, 60 por hora, ela funciona normal como se estivesse na gasolina, mesmo estando com álcool. Mas quando está com a rotação mais baixa, que eu vou atravessar a cidade, passar por quebra-mola, aí já dá umas emboladas, mas aí nada que eu não consiga controlar. E se eu tiver com um pouquinho de gasolina misturada no meu álcool, ela nem tem diferença, funciona exatamente como se tivesse só com gasolina. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Então eu uso álcool na minha moto, uma quantidade assim, tipo 3/5 de álcool no meu tanque, mais ou menos, para ficar redondinho. Então eu paro no posto de gasolina, boto bastante álcool e boto um pouquinho de gasolina. E os frentistas do posto ficam, né, malucos, sem entender. Não, você tem certeza? Às vezes eu passo até raiva. O cara me pergunta 3, 4 vezes, é álcool? É álcool? Então é que eu tenho que dar vontade de falar, seu paspar, já não falei 4 vezes que é para botar álcool. Mas enfim. E algumas vezes já teve frentista que abasteceu minha moto com álcool, que tinha a mesma moto minha. E o cara tentou entender, você modificou alguma coisa na sua moto, não sei o que. Eu falei, não modifiquei. O segredo é para você funcionar com ela perfeito, sem nenhuma falhazinha, o segredo é você misturar um pouquinho com gasolina, tá? Então você bota, sei lá, 10 litros de álcool e 4 litros de gasolina, mais ou menos. Você vai funcionar com a moto redondinha, você não vai ter dor de cabeça. E esses caras, esses cientistas que tinham a mesma moto que eu e perguntaram, eu já abasteci várias vezes nesse posto
E encontrei esses frentistas várias vezes subsequentes. E eu perguntei para eles, e aí, você fez lá na sua moto, deu certo, tudo mais? Aí, sempre, todos eles me respondiam o seguinte: ah, eu vou fazer, esqueci, ainda não mexi com isso, ah, eu vou fazer, ah, eu ainda estou para fazer. A resposta foi sempre essa: eu ainda vou fazer, ainda estou para fazer. E, cara, não há dificuldade nenhuma, você não tem que abrir motor, você não tem que usinar nada, você não tem que fazer nada. É o que? Você abrir o tanque na hora que você for abastecer e botar 10 litros de álcool e depois 4 litros de gasolina. Qual é o mistério disso? O que isso envolve? Um preparo prévio? Tipo assim, ainda vou fazer. Isso mostra o quê? É o comodismo, é o costume. Você não vai quebrar o costume. A pessoa está na zona de conforto e não vai sair dela. Então, tipo assim, a minha moto só pega gasolina. O cara aprendeu isso. Ele vai ficar fazendo só isso. Vai botar só gasolina. Não importa que a gasolina seja o preço de R$ 4,70, R$ 5, ou o raio que o parta. E o álcool seja R$ 2,70, R$ 2,90, ou seja, dá uma economia, uma diferença razoável. Não adianta. O cara aprendeu, né, foi adestrado que a moto dele só funciona com gasolina, então ele só vai botar gasolina dentro da moto. Mesmo ele vendo a minha moto igual a dele, sendo abastecida com álcool e funcionando normal, eu viajando, estando distante de casa, vários e vários quilômetros, e o cara sabe disso porque ele via a minha placa da moto, e o cara permanece naquela situação cômoda, que ele acostumou, que ele foi ensinado, adestrado a ficar naquela situação. Então esse exemplo que eu estou dando da gasolina e do álcool na moto, você pode ter certeza que é muito mais impactante a própria vida do cara. Se a questão do álcool e gasolina, o cara está preso, né, a padrões que ele aprendeu como certo, você imagina uma questão dessa de relacionamento. Você acha que é fácil para um cara enxergar a Matrix e sair dela e tomar Red Pill? Não. Somente pessoas muito fortes que conseguem ter esse discernimento de saber que você não precisa estar ali no meio de todo mundo seguindo a manada, de que você pode emitir juízo próprio e tomar decisões que lhe são mais favoráveis. Então, assim, você pode ficar abastecendo sua moto só com gasolina, perdendo um maior dinheirão todo mês, ou você pode botar um pouquinho de álcool e economizar. E detalhe, a moto fica mais forte com álcool. É incrível. Na hora que você vai na estrada, por exemplo, acelerar ela para passar uma carreta, ela ganha mais torque quando ela está com álcool. Mas, enfim. Então, assim, é difícil para a pessoa aceitar uma mudança na vida dela. E tomar essa postura, vou mudar. Então, assim, a gente aqui, o Red Pill, MGTOW, a gente resolveu raciocinar. Peraí, eu vou botar álcool aqui no meu veículo, vamos dizer. Eu vou mudar. Essa mudança eu estou vendo que traz benefícios, traz resultados, é mais conveniente. Eu vou mudar, não preciso ficar seguindo a manada. Todo mundo está botando gasolina, eu vou botar a gasolina porque todo mundo bota. Porque me disseram que é assim que tem que ser. Não. Se eu estou percebendo que outro caminho é mais adequado, me é mais favorável, eu vou seguir esse caminho. E MGTOW é isso, seguir o próprio caminho, né? Então é isso, galera.